Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e mais um casal do Casamento às Cegas chegou ao fim. Dessa vez o relacionamento da Emily e do Santiago, do Casamento às Cegas da Argentina. O casamento para ela começou como um sonho, mas terminou como um verdadeiro pesadelo, depois que ela denunciou o marido por violência de gênero na última terça-feira, dia 11 de fevereiro, lá na Argentina. E nesse vídeo eu vim te contar todos os detalhes dessa história. Roda a vinheta aí, produção. Para começar, por conta dessa notícia, alguns momentos do agora ex-casal voltaram a repercutir entre os argentinos na internet. Como, por exemplo, a atitude do Santiago durante o jantar, onde eles fizeram um macarrão improvisado para jantar durante um dos episódios do reality. Os dois comeram em pé no balcão da cozinha, e enquanto a Emily comia o macarrão, o Santiago puxou o prato dela, dizendo que já estava bom e que ela estava comendo muito. E na continuação da cena, ele pega o prato dela e guarda na geladeira. Já no almoço em família, o pai da Emily fez uma reflexão sobre o casal, né? Dizendo que o Santiago parecia muito legal e que a Emily olhava para o Santiago com os olhos de uma mulher apaixonada e esperava que no futuro o Santiago não o decepcionasse. E em uma conversa a sós com o Santiago, o pai da Emily disse que gostaria que a filha fosse feliz em tudo e que a única lágrima que ela pudesse derramar fosse de felicidade. Mas a história, infelizmente, não terminou com um final feliz. Na quinta-feira, dia 13 de fevereiro, a Emily apareceu de óculos escuros em um programa de TV da Argentina e desabafou que estava de óculos após ter sido agredida pelo Santiago. A Emily acusa o marido de ter agredido ela verbalmente e fisicamente durante uma briga do casal e mostrou o olho completamente roxo após essa agressão. O casal havia anunciado recentemente a intenção de se casar na igreja, já que tinham se casado, né, apenas no reality. Mas dias antes, a Emily teria comparecido à própria festa de despedida de solteira, que foi de surpresa e organizada pela família dela. E isso teria desencadeado a fúria do Santiago, mas a princípio ele parecia feliz com a ideia e até teria elogiado a roupa que ela estava usando para ir nessa festa. O Santiago não teria ido na festa porque ele estava trabalhando e ele participa aí de um programa esportivo do River Plate, né? Time argentino do qual ele é super fanático, e a gente viu isso no Casamento às Cegas da Argentina. Segundo o relato da Emily, nessa entrevista ela passou para buscar ele no trabalho, uma prima, uma tia e uma amiga da prima dela, no dia 8 de fevereiro deste ano. E quando chegaram em casa, a Emily se aproximou dele para abraçá-lo, beijá-lo no quarto do casal, mas ele não quis o abraço e mandou ela ir embora. Ela teria perguntado, né, o que estava acontecendo, já que ele estava todo estranho. E o Santiago teria então começado a insultar a Emily, chamando ela de idiota e instigando ela com vários palavrões. Ele teria dito que tinha visto vídeos do TikTok dela dançando nessa festa e que ela estava no palco dançando com um chongo, que na Argentina é algo como um ficante ou um amante, né? Com isso, a Emily pensou em ir embora da casa dela após ouvir as ofensas e até teria chamado um Uber e tentado ligar para a mãe dela para avisar que estaria indo para casa dela. Mas, segundo a Emily, o Santiago teria tomado o telefone dela e controlado o que ela dizia nessa ligação. E quando ela mencionou que iria para casa da mãe dela, nessa ligação, né, ele teria desligado o telefone. Depois dessa situação, ele teria pedido para ela sair de casa e ela começou a recolher as roupas dela. Nesse momento, o Santiago teria começado a agredir a Emily com socos na cabeça e nas costas, e essas informações também estão no boletim de ocorrência que ela fez contra o Santiago e que foi divulgado pela imprensa argentina. Ainda segundo a denúncia, a Emily teria tentado sair do quarto, mas o Santiago teria impedido e empurrado ela para perto da cama do casal e depois se jogou em cima dela. Segundo a Emily, o Santiago teria colocado o braço em volta do pescoço dela e até teria tentado estrangular ela. Tenho hematomas no corpo por conta da forma como ele me agarrou, então comecei a bater nas costas dele com os joelhos para fazer ele parar. E ele disse: "Sua filha da puta,
você está me batendo. 2 horas atrás, quando você estava balançando a bunda no palco com aquele imbecil, você não estava chorando. Segundo a Emily, ela conseguiu escapar dele após acertar um pontapé na virilha dele e ela até teria tentado fugir de casa, mas o Santiago segurou ela com a mão, tampando a boca dela para que ela não pudesse gritar. A Emily teria mordido a mão dele para que ele soltasse ela, mas mesmo assim, o Santiago continuou segurando ela e jogou a esposa, né, na cama, segurando o rosto dela contra a cama e agredindo ela na cabeça. A Emily teria pedido por favor para que ele parasse com as agressões contra ela e teria começado a gritar pedindo socorro. Segundo o relato dela nessa entrevista no canal Bond Live, o Santiago começou a tapar a boca dela e começou a sufocar ela para que ela não conseguisse gritar. Ela teria cuspido na cara dele para que ele saísse de cima dela e como a gente viu, né, o Santiago é bem mais alto e bem mais forte do que a Emily. Ela também diz que naquela mesma noite o Santiago trancou a porta da casa para que ela não pudesse sair e disse para ela não se olhar no espelho por causa do hematoma que ela tinha no rosto. A Emily também revelou que o Santiago teria pedido perdão para ela pelo que aconteceu e pediu para que eles dormissem juntos na mesma cama. A Emily teria concordado em deitar com o Santiago, mas por medo e acabou não dormindo. No dia seguinte, depois que ambos acordaram, né, no mesmo quarto, o Santiago teria implorado para que a Emily perdoasse ele, dizendo que essa seria a última vez que ele iria maltratar ela. A Emily contou que fez o Santiago acreditar que iria perdoar ele, porque ela estava temendo, né, pela vida dela. A Emily teria mandado mensagens para a mãe e para a irmã dela, dizendo que estava tudo bem, e até teria mostrado pro Santiago essas mensagens para que ele acreditasse que estava tudo bem mesmo. Já no domingo, por volta das 3 horas da tarde, o Santiago saiu para tirar o lixo de casa, e ela teria enviado uma foto para o irmão dela de como ela estava, né, e pedindo ajuda. Com isso, o irmão dela teria enviado um carro e a Emily disse ao Santiago que iria limpar o quarto deles, e com isso ela conseguiu fugir aí da casa onde ela morava com o Santiago. A Emily então foi para casa da irmã dela e o Santiago teria começado a enviar mensagens para ela, perguntando onde ela estava e por que ela tinha ido embora, né, da casa deles. Em uma das mensagens, o Santiago acusou ela de ter ido até embora para casa de outro homem. Segundo a Emily, depois ele também teria começado a enviar mensagens falando que ela deveria voltar para casa, né, para que eles pudessem aí continuar com os trabalhos que estavam agendados por conta do dia de São Valentim, 14 de fevereiro, que é o Dia dos Namorados, né, em vários países, e lá na Argentina também é comemorado o Dia dos Namorados em 14 de fevereiro. Ou seja, no dia que esse vídeo tá indo ao ar, né? Segundo a Emily, o Santiago nunca deu indícios de ser violento e nem agiu de algum jeito que ela pudesse suspeitar aí de algo. Mas muita gente, assistindo ao Casamento às Cegas Argentina, comentou que o Santiago tinha ali algumas atitudes bem tóxicas, né? A Emily diz que quando eles dois brigavam, o máximo que acontecia era o Santiago aumentar a voz e ela dizia para ele ser gentil e conversar de boa com ela, e ele fazia isso. Segundo a Emily, o Santiago teria dito para ela, né, que não gostava de despedidas de solteiro e inclusive aproveitou a oportunidade para deixar claro que ele sabe que ela não fez nada nessa festa surpresa aí organizada pela família dela. E a Emily, após fazer a denúncia contra o Santiago, agora tem um botão do pânico, tem uma ordem de restrição também contra ele e ainda contou que está com medo que ele faça algo com os gatos dela que ainda estão na casa que eles viviam juntos, né? Ainda segundo a Emily, o Santiago teria pedido para que ela não fizesse a denúncia ser pública, porque ele queria continuar trabalhando, já que o casal iria ser chamado para participar do Dança dos Famosos lá da TV Argentina. Ele também mandou uma mensagem para ela dizendo o seguinte: obviamente não estou pedindo para você esquecer, mas te garanto que aqueles dias de brigas, de gritos, de insultos, de ficar bravo e mudar vão desaparecer. Eu sou o Santi, o garoto por quem você se apaixonou. O mesmo que te deu o primeiro beijo, o mesmo que sou eu com você, o mesmo que preparou aquele café da manhã básico pra você, o Santi que também foi ao estádio do Boca por você. E sim, eu falei com você e cometi erros como nunca antes. Nunca pensei na vida que poderia acontecer. Meus traumas de infância e minha infância de merda vieram à tona. Eu estou disposto a
trabalhar para resolvê-los e vencer todos os males que querem nos separar. E claro, né, ele mandou essa mensagem tentando convencer a Emily a voltar a se relacionar com ele e voltar para casa onde eles moravam. Logo após o caso da Emily e do Santiago, que ficaram conhecidos, né, na Argentina, ganhar as manchetes da imprensa lá no país, por meio de um vídeo do TikTok, uma mulher relatou as situações de abuso que viveu ao conhecer o ex-participante do casamento às cegas, no caso o Santiago, quando ela não quis ter relações com ele. A Joana Colef compartilhou um vídeo na conta dela no TikTok relatando situações de violência que ela teria vivido durante o período em que ela namorou com o Santiago em um relacionamento aí que ela disse que foi casual. Ela teria conhecido ele em outubro de 2023 e em menos de um mês ele teria mostrado tudo o que ela procurava em um homem. Segundo ela, tudo ocorreu bem no primeiro encontro e ela ficou encantada. Porém, a partir do segundo encontro, começaram as situações de violência. Ela disse que em algumas situações o Santiago acabou tratando ela mal e por fim ela relatou aí uma situação íntima que ele achou certa e ela achou que não era certa. Ainda segundo ela, o relacionamento continuou mesmo durante a participação dele no reality, porque ele mentia sistematicamente para ela não terminar o relacionamento enquanto ele estava participando aí do casamento às cegas, até que ela percebeu e decidiu acabar com tudo. Alguns meses depois, ela compartilhou a história no TikTok e alertou a Emily sobre o tipo de pessoa que o Santiago era. Já a Emily revelou que o Santiago se apresentou como empresário no casamento às cegas lá da Argentina, né? Mas na verdade, ele não era. E depois de se casarem, a situação econômica do casal não era das melhores. Ela diz que enquanto esteve casada, chegou a trabalhar em um shopping durante 6 meses, trabalhando 12 horas por dia para ajudar em casa. Enquanto o Santiago ultimamente trabalhava aí, né, colaborando em um canal de streaming aqui no YouTube. E ela diz que nem isso ele foi capaz de reconhecer, né, o quanto ela se esforçou para que esse casamento desse certo, o quanto ela trabalhou para ajudar financeiramente. Falando nesse trabalho dele, o River Plate Digital publicou uma nota repudiando as atitudes do Santiago e desvincularam ele do programa em que ele participava. Já sobre as cenas que acabaram chamando a atenção do público, né, por conta do comportamento tóxico do Santiago durante o reality, a Emily diz que na época relevou, né, porque a sós e na casa deles, ele tratava ela muito bem. E vários ex-participantes do casamento às cegas lá da Argentina também prestaram apoio a Emily nas redes sociais. E um jornalista chamado Matias Gonzalez postou no Instagram que uma outra ex-participante do reality também teria sido maltratada pelo Santiago. No caso, a Érica, que agora namora com o Maurício. Ela não apareceu muito no reality, mas também teve a experiência dela aí contada, né? Segundo o jornalista, em abril do ano passado, um dos homens que esteve no casamento às cegas da Argentina abriu um boliche e vários ex-participantes da edição foram nessa inauguração. E o Santiago teria flertado com a Érica, mesmo estando com a Emily. Nessa época, a Érica ainda estava conhecendo o Maurício e os dois não tinham assumido o namoro. Inclusive, todo o elenco já sabia disso. Na saída do boliche, o Santiago teria oferecido carona para levar algumas meninas, inclusive a Érica. E o Santiago teria começado a falar do Maurício, dizendo que ele era machista e uma má pessoa. E a Érica teria defendido o Maurício, dizendo para o Santiago se ele se comportava bem com a Emily. E nisso, o Santiago teria freado o carro violentamente, gritado e insultado a Érica, pedindo para que ela saísse do carro e deixando ela sozinha, sem a carona. A própria Érica e o Maurício confirmaram essa história e também republicaram os textos desse jornalista. Além disso, várias outras mulheres começaram a mandar relatos a esse jornalista falando sobre o mau comportamento do Santiago. Essa entrevista da Emily tem quase 1 hora e quando eu assisti já tinha quase 200 mil views. Ela contou que voltou a morar com os pais e o caso também, né, deve continuar aí nos tribunais lá na Argentina. A gente deseja que a Emily se recupere, né, desse trauma e que a justiça seja feita. E o mais importante, o amor pode até ser cego, mas ele nunca pode ser com violência. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau!